Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui ao vivo, diretamente aqui do nosso perfil, começando mais uma live, agora especificamente falando da área fiscal, para falarmos do lançamento da assinatura fiscal e também do curso da Receita Federal. Hoje eu vou bater um papo aqui com meus queridos amigos Leonardo e Pamela, os quais já vou convidar para... Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas, envie essa live aí no aviãozinho para os colegas, para que a gente tenha o maior número de pessoas. Boa noite, Léo. Tudo bem, meu amigo? Fala, meu querido Éden. Escuta bem? Escuto, lhe vejo e lhe ouço muito bem. Olá, Pamela. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eden. Boa noite, Léo. Tudo bem? Oi, Pamela, tudo bem? Tudo certo, e Eu, vocês? eu não estou tão bem quanto quem acordou às 5 para nadar e, portanto, está com a saúde à disposição lá em cima, mesmo a essa hora da noite, né? Queria ter É. essa disciplina, essa disposição. E aí, Essa hora Pamela, já vai dando um soninho, né? Não, mas quem faz atividade física com esse nível de qualidade, com certeza ganha muito em qualidade de vida durante o próprio dia, né? Com certeza, não. O dia já começa diferente, né? O dia que a gente consegue fazer atividade, né? E eu tô firme aí, vou nadar até o brasileiro semana que vem. Tô É treinando mesmo? direitinho. Que Brasileiro Master, massa. né? Desde já, muito boa sorte aí, jogue duro. Para quem não sabe, Pamela foi da Seleção Brasileira de Natação e, portanto, é um orgulho para todos nós. E assim como nada de braçada nas piscinas, nada de braçada também nos concursos da área fiscal, nos concursos da área de controle. E, portanto, junto com a experiência aqui do meu querido amigo também, Leonardo Lagos, procurador federal, aprovado aí com 20 e poucos anos. Quantos anos, Léo, mesmo você foi aprovado? 24. Com 24 anos e com experiência riquíssima também nos concursos públicos e também nesses concursos dos quais nós vamos falar. E nós temos duas grandes novidades no dia de hoje, que é a assinatura fiscal e o curso da Receita Federal. Eu vou inicialmente passar a palavra para a Pamela, para que ela traga um panorama do histórico, da expectativa desse concurso da Receita, e logo em seguida a gente passa a bola para Léo, para que ele possa falar dessa nova vertente no portal da plataforma Decora Lei Seca, que é não só o concurso da Receita, mas também agora a assinatura fiscal que nasce junto com esse produto. Diga lá, Pamela, como foi essa expectativa, como está essa expectativa em relação ao concurso da Receita, há quanto tempo vem sendo aguardado e as nuances que giram em torno deste grande certame que muito interessa a todos. O curso está sendo aguardado desde o último, né? Desde 2014, que o pessoal vem aguardando aí. Mas, assim, nos últimos meses esquentou bastante, né? As notícias, né? Já tem banca, saiu o extrato do contrato semana passada e, com isso, ficou tudo bem mais corrido, porque no extrato do contrato tem lá as datas de previsão, né? Então, até da assinatura do contrato até a data da prova, eles colocaram lá 90 dias, 99 dias, acho que foi isso. Então, a gente tem aí 3 meses, né? Já foi assinado, foi dia 14, se não me engano, que foi assinado o contrato. E aí, mais 99 dias, a prova fica lá para fevereiro, né? Então, antes do carnaval, a gente já deve ter prova. E a Para a expectativa é que galera a que gente está bem tava... na expectativa de curtir o janeirão, né? Não, Concurseiro não não vai, tem janeirão. não tem verão em Salvador, não. É. É, então, a expectativa é que o edital saia nas próximas semanas, né? E aí vai ter 2, 3 meses até a prova de preparação. Então, a gente está chegando na reta final, né? Pra gente, que a gente já vem estudando aí 1, 2 anos, né? Esse concurso é um concurso que muita gente aguarda, né? Todo mundo que começa a estudar para a área fiscal começa visando a receita, né? Depois descobre que os físicos estaduais, municipais pagam tão bem quanto, né? Mas quem entra na área fiscal entra aquele sonho de ser auditor da receita, né? Comigo foi assim também, quando eu fiz aula lá no IMPAR com o Éder, a gente foi pensando no concurso da Receita, né? A gente sai da faculdade, sou engenheira mecânica, então saí da faculdade, não, vou ser auditora da Receita Federal. Então, depois que você começa a entrar nos concursos, aí você conhece os outros concursos que tem, que você vê que é tão bom quanto, às vezes melhores que o da Receita, né? Mas é um concurso super aguardado, muita gente estuda especificamente por ele, principalmente por conta de ser federal e você ter a possibilidade de remoção, né? Então,
Por exemplo, aqui em Salvador, a gente não tem expectativa nenhuma de ter o ISS Salvador. Então, a pessoa que quer morar em Salvador ou quer morar na Bahia, vai fazer o concurso da Receita pensando em um dia conseguir voltar para cá, né? Tenho amigos dos últimos concursos que já estão morando aqui em Salvador, né? Agora, com o home office ficou mais fácil, né? Muita gente pergunta do home office. A Receita tem um home office já estabelecido, né? Muitos dos meus amigos fazem home office, então conseguem morar aqui em Salvador. Mas é isso, a expectativa é essa, que o edital sai nas próximas semanas e a prova seja lá para janeiro, fevereiro. Maravilha. O último concurso foi quando, especificamente, Pan? 2014, salvo engano. Imagine, 2014, já caminhamos aí para 8 anos do último concurso. Eu imagino a expectativa das pessoas, e não são poucas, que aguardam esse edital. Sem sombra de dúvidas, um dos editais mais aguardados e uma grande oportunidade também. Inquestionavelmente é uma grande oportunidade. Eu tenho alguns colegas também que já foram aprovados nesse concurso, inicialmente não ficaram nas localidades que desejavam, colegas de Salvador, mas que depois conseguiram voltar e que, portanto, sem dúvida, o fato de ser federal também dá essa possibilidade. E hoje lançamos, né, o curso da Receita, que hoje, especificamente, ele tem 30% de desconto nesse dia de lançamento e, naturalmente, é um valor promocional que não vai permanecer para os outros dias, mas para aqueles que adquirirem, agora, naturalmente, terá esse percentual. Mas, junto com o curso da Receita, nasce também, no Decorando Lei Seca, a assinatura fiscal. E eu passo a palavra para Léo, para também tratar dessa temática, dos concursos da área fiscal em sentido lato, e também apresentar esse curso que é a assinatura e a sua proposta em si. A palavra é sua, meu querido. Muito boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez, uma satisfação estar com o professor Éden aqui, tratando um pouquinho de estudo para concurso, com a nossa colega Pamela também, que manja muito da área. E eu queria dizer para o pessoal que essa é uma oportunidade de ouro, acho que o pessoal já se deu conta disso, não pela ausência de concurso na área da Receita Federal, mas pela expectativa do número de vagas, né? A gente tem aí uma expectativa de 230 vagas para auditor fiscal da Receita e 469 para analista tributário. Mas se a gente pegar para ver o número de cargos vagos dentro da Receita Federal, é bastante impactante. São mais de 12 mil cargos vagos para auditor fiscal, 12 mil, e mais de 10 mil para analista tributário da Receita. Ou seja, e já falei isso numa live quando a gente falou dos concursos da AGU, né, Éden? Na área federal tem uma expectativa interessante de, eventualmente, serem chamadas pessoas além daquelas previstas inicialmente nas vagas, né? Vão depender do que o edital vai dizer, e nas próximas semanas a gente vai ter essa informação. Então, por vezes, a pessoa ficar fora das vagas do edital, não quer dizer que o jogo está perdido, né? Quer dizer que ainda dentro do prazo de validade tem essa expectativa de ser nomeado e a quantidade de cargos vagos nos faz crer que há essa necessidade de nomeação, inclusive de mais gente por parte da Receita Federal. Salário extremamente atrativo, em torno de R$21 mil aí para auditor, 11, 12 mil para analista, isso de inicial. Depois tem algumas gratificações, alguns bônus, né, dependendo da área que a pessoa vai trabalhar. Então, não preciso falar que a Receita também é uma das entidades mais respeitadas do nosso país, né? Dizer que trabalha na Receita Federal abre portas, dá um certo respeito por onde a pessoa passa. Então, é uma oportunidade de ouro e não está batendo na porta, já entrou porta dentro, né? A gente só está esperando sair o edital, que deve acontecer nos próximos dias, talvez na próxima semana, quando muito, na subsequente. E nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o estudo para esses concursos, né? A pessoa vai ter que optar, na verdade, se ela vai querer realizar a prova para auditor ou para analista, que tudo indica que as provas serão no mesmo dia, mas o estudo, de certa forma, ele é equivalente para os dois cargos. Então, a gente vai falar um pouco de estudo da letra seca da lei na sequência. E na noite de hoje, a gente está aproveitando também para lançar o assinatura fiscal e controladoria. Na verdade, qual é a grande diferença entre o assinatura e o reta final? O assinatura é algo com mais calma, né, Eden? A pessoa que está se preparando para essa área, se não der agora, na Receita Federal, por exemplo, e quer seguir criando uma base forte para passar num próximo concurso fiscal ou num próximo concurso de controladoria, nós sugerimos o assinatura fiscal, assinatura procuradoria. Ali você vai ter a base das principais disciplinas, principais normas para essa área. Aqui nós temos agora um assessor para assuntos de concurso chegando. Vai lá, Tuco.
Quando as pessoas perguntam a partir de que idade eu devo começar a estudar para concursos, Com 2 anos já normalmente pode, né? normalmente a partir dessa idade já está permitido, porque as notas de corte têm subido tanto que quanto mais cedo você começar, melhor, né? Porque se trancar a porta, deu isso. Rapidinho, rapidinho. Beleza, Tanto vai para lá. passar no concurso quanto para se aposentar, né? Tem que começar bem cedo, senão a gente acaba não se aposentando. Outro dia perguntaram, você já ensina a Constituição para suas filhas? Eu falei, eu comprei um quebra-cabeça para elas. Um quebra-cabeça que é interessante. Ele tem uma peça que diz assim, ó, todos são iguais, aí vem a outra peça junta, perante a lei. Sem Já começa por distinção aí. de qualquer natureza. Essa é a alfabetização, né? Na casa dos professores de concurso é por aí. Arthur também já tem os livrinhos dele. Ainda não cheguei nesse nível de quebra-cabeça, não, mas daqui a pouco. Vale Aí depois dos 5, né? Depois dos 5 anos já Depois pode. dos 5, né? Tá bom. É isso aí. Sim, Léo, mas enfim, retomando, pode continuar na linha do que você estava falando. Vai lá. Isso. Nós estamos lançando aí o Reta Final para a Receita Federal, que é um estudo, né? Que a gente já vai falar daqui a pouco mais, o que contempla esse nosso material. Direcionado para o concurso da Receita Federal, evidente, né? O próprio nome já nos antecipa isso. Então, se você quer, se você sonha com a Receita Federal, esse material vai lhe servir para agora, para esse momento. Mas se você vem estudando, que é uma base mais densa para os estudos da área fiscal, da área de controladoria, a gente está lançando também um material em paralelo, que é o Assinatura Fiscal, Assinatura Controladoria. Na aquisição do Assinatura, você, por consequência, vai ter acesso ao Reta Final do Receita Federal. Salvo o melhor juízo aí, o pessoal pode me corrigir. Então, quem aí assina ou adquire o Assinatura, também em via paralela, vai estar adquirindo aí o Reta Final. Então, a assinatura é um material mais amplo, né, que vai lhe dar uma preparação mais densa para esses concursos dessas áreas. Inclusive, e tem as promoções de hoje, né? Exato. Quem for adquirir o assinatura vai ter aí um percentual de 50%, né, Léo? 50% para assinatura fiscal. E quem quiser adquirir pontualmente o da Receita, 30%. Com os cupons que eu vou colocar aqui. Cupom Receita 30 ou Fiscal 50. Receita 30, naturalmente, para o concurso da Receita e Fiscal 50 para assinatura fiscal. Então, já está aqui Receita 30 e Fiscal 50. E vamos lá, em relação ao estudo da lei seca nesse tipo de concurso, o que vocês têm a dizer? Bom, eu posso começar rapidinho para introduzir a estrela, que é a Pamela, né? Um ponto bastante relevante é que nós vamos ter a FGV, né, realizando esse concurso. Diferentemente do que vinha acontecendo tradicionalmente nos concursos da Receita Federal, até mesmo da PFN, a gente pode estimar também que seja outra banca no concurso que se avizinha. Mas o que a gente tem para dizer é que é bem comum que essa banca costume cobrar a literalidade da lei através de casos concretos. E para provar isso para vocês, eu acabei pegando aqui uma prova feita pela banca no início desse ano, da Cefaz Espírito Santo. E vejam o tamanho, eu vou me permitir, vou pedir uma vênia aqui rapidamente para ler o enunciado dessa questão. Fique tranquilo, Léo. Pode ler à vontade, eu só vou conectar aqui um cabo, mas pode ir lendo aí. Vai lá. No ano de 2022, João, ocupante do cargo efetivo de consultor do Tesouro Estadual do Estado Gama, praticou ato de improbidade administrativa consistente em receber dolosamente para si dinheiro a título de presente de sociedade empresária que tinha interesse direto, que podia ser amparado por ação ou omissão decorrente de suas atribuições como agente público. O Ministério Público, após investigação por meio do inquérito civil, ajuizou a ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Com receio de perder sua função, João pretende pedir exoneração e prestar novo concurso para o cargo de procurador do Estado, Gama. No caso interno, de acordo com a lei de improbidade, com a redação dada pela Lei 14.230 do ano passado, a sanção da perda da função pública, e aí traz as afirmativas. Então vejam o tamanho denunciado, um caso concreto, um caso prático. E a resposta a essa questão está lá na literalidade do artigo 12, parágrafo 1º da Lei de Improbidade, com a redação dada agora, de um ano atrás, de outubro do ano passado. Então a banca, vejam, está pegando questões legislativas atuais, alterações legislativas recentes para cobrar.
E aí a resposta, então, está aqui. A sanção da perda da função pública nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do CAPT atinge apenas o vínculo da mesma qualidade e natureza que o agente público ou político detinha com o poder público na época do cometimento da infração, podendo, aí tem uma pequena ressalva, o magistrado, na hipótese do inciso 1º do caput desse artigo, em caráter excepcional, estendê-los aos demais vínculos consideradas as circunstâncias do caso e a gravidade da infração. Então, veja, um caso concreto que pode, num primeiro momento, assustar a quem está lendo. Tem outros casos aqui com um enunciado ainda maior, mas que a resposta está na literalidade da lei. Então, se você não conhecer a letra da lei, e principalmente aquelas mais importantes, muito provavelmente você vai sofrer e vai apanhar nessa prova. Então, não preciso aqui dizer que o estudo da letra seca da lei é imprescindível, não é só importante, é imprescindível. Se não conhecer, não vai passar. E nós sabemos que o estudo da letra seca da lei, ele é um estudo chato, a gente não pode deixar de reconhecer. Ele é denso, ele é solitário, ele é cansativo. E aí, você viu a história que eu contei, Léo? Você viu a história de Juliette falando do Vadimeco? Ela estava pintando o lápis assim, o assessor fazendo algumas perguntas que chegavam pelo celular. Aí ele, posso continuar com as perguntas? Ela pode. Aí ele, sente saudade de ler o Vadimeco? Ela se acabou de dar risada e disse, não, saudade de ler o Vadimeco não. Eu sinto saudade da faculdade, da defensoria, dos estágios, mas não, uma coisa que eu não sinto saudade é ler o Vadimeco, porque eu vou te dizer, era luta atrás de luta. E isso é comum. Eu desconheço uma pessoa que pare para sentar e ler um Vadimeco inteiro que goste. E é que aprenda, que consiga, né, passar no concurso. Por isso que o Decorando a Lei Seca criou essa estratégia, esse método de estudo da legislação seca, da letra seca da lei. E aí os colegas depois, o Eden, com mais propriedade, pode explicar o que a plataforma entrega a quem está se preparando para os concursos, mas aqui já deixo só um exemplo para vocês perceberem a importância do estudo da letra seca da lei. E aí, mais direcionado para esses concursos, acho que a Pâmela pode também nos trazer algumas informações. Você lendo esse enunciado aí, eu lembrei de uma prova, acho que foi FGV do Rio, ICMS Rio de Janeiro, e ela foi uma prova enorme também, né? Só questão de direito tributário, era 20 folhas, porque era assim mesmo, você falou, era cada enunciado assim, uma página cabia 2 questões só. Né? Então, eram 20 folhas só de questão. E aí, na correção, né, todo mundo reclamando que a prova foi enorme. Aí chegou o professor Ricardo Alexandre, professor de Direito Tributário. Ele pegou a prova assim, ele lia o enunciado, ele cortava assim, fazia. Aí lia só a última frase, você responde com isso aqui? Aí respondia. Lia só a última frase, você responde com isso aqui? Responde. E ele ia só cortando assim os enunciados. Ele fez isso assim, tipo... De 20 questões dessa, 18 você respondia só lendo a última frase, que era justamente isso, alguma coisa direta assim, da lei, né? Ele contava, a FGV contava uma história, chegava lá no final e perguntava, isso, tá, tava lá, bem direto, né? Então, é importante justamente a gente também conhecer a banca, né? E acho que o Decorando a Lei Seca faz isso muito bem, porque traz as questões da banca, né? Tudo que já foi cobrado, né? Então... a gente também separa os artigos principais. Eu separei aqui para vocês já alguns. Vou mostrar aqui rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo mudar minha tela aqui. Aqui, consigo. Eu já separei para vocês aí os artigos mais cobrados. Vou dar uma passadinha rápida para quem está aqui na live. Começando com o constitucional, que é a área do Éden aí. Tem aqui a lei da improbidade, que foi esse que o Léo leu aí também. Pregão, licitações, né? Então a gente já separou tudo lá para vocês da Receita Federal. Tem também Simples Nacional e a parte mais importante que é a legislação tributária, né? O regimento interno, o regimento do IPI e o regimento do próprio IR, né? Então são regimentos bem grandes. Para quem nunca pegou, é pior que um Vadimeco. Se vocês nunca viram o regimento do imposto de renda e do IPI, é pior que o Vadimeco. São grossões, assim. É uma maneira chata mesmo, né? Bem decoreba, taxa de várias coisas diferentes, né? IPI de liquidificador, de tinta. Você tem que saber aqueles detalhezinhos, né? Se for livro, se não for. Então, é bem decoreba mesmo. E com essa facilidade do sistema, né, acho que a gente consegue avançar nessa parte e fazer de um modo também que seja mais dinâmico, mais divertido, né? Acho que o sistema tem essa gamificação também, acho que isso ajuda bastante. O Eden
eu lembro que você contou na sua trajetória de delegado, né, que você fazia lá, ia tentando sempre aumentar suas horas lá, seus números de questões, né? Exatamente. Essa parte da legislação, como vocês mencionaram, como a própria Juliette falou no story ontem, e eu vi por acaso, normalmente essas coisas que aparecem na internet não chegam a partir do perfil de outras pessoas, quando viraliza, se torna engraçado e vira um meme jurídico, só que esse foi uma coisa curiosa. Porque não foi, eu não vi no Instagram de ninguém, não foi nada. Minha esposa estava passando assim os stories de Juliette para o lado e eu mexendo em outra coisa aqui do outro lado. A gente estava deitado assim, conversando, jogando conversa fora, mexendo no celular. Daqui a pouco eu ouço, você gostava de ler o Vandimec, você sente saudade. Eu falei, volte aí. Na hora que eu fui atentar para o que era a fala dela, e é uma fala verdadeira, porque é muito chato você abrir um Vadimeco, né, daquele tamanho, ficar lendo aquela folha que parece uma bula de remédio, uma folha fininha, com letra pequena na frente, letra pequena atrás, você consegue ver do outro lado. Até para manusear, se você quiser recostar e segurar, você não consegue, você é obrigado a ficar assim. Se for colocar num suporte, aquele suporte de Bíblia que a gente usa para a coluna ficar ereta, né? Ele começa a escorregar porque ele é grandão. E isso me incomodava muito também. Tanto que eu consegui passar no concurso, agora de delegado federal, e eu não li nada do Vadimeco tradicional. Por quê? Porque eu tive a felicidade, por isso que eu falei, ó, Juliette, é porque você não conhecia o Vadimeco de questões do Decorando Lei Seca. Porque, assim, o que é o Vadimeco de questões? É uma plataforma de realização de questões voltada para o aprendizado da Lei Seca. Você não vai para o Vadimeco de questões do Decorando Lei Seca, aprofundando doutrina ou jurisprudência. Nesse momento, não. Temos hoje um braço que cresce na jurisprudência? Temos, mas o principal dele, que já é presente, e a proposta da jurisprudência é algo que está sendo planejado, mas a proposta essencial, que se você abrir lá, já vai ter 70, não sei quantos diplomas normativos, da Lei Seca. E aí você tem dispositivos que seguem uma ordem lógica e cronológica, só que no lugar do artigo propriamente dito, você tem uma questão real de concurso. Então, se você abre lá a Constituição Federal, que a gente sabe que no artigo 5º, como eu brinquei com quebra-cabeça agora, vai estar escrito lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e os estrangeiros residentes no país, etc. O que você vai ter? No lugar do dispositivo, você vai ter uma questão que cobrou aquilo, exigindo a literalidade. Seja a própria letra mudando uma outra palavra, seja através de uma paráfrase ou até mesmo de um caso concreto, mas que, ao fim e ao cabo, exigiu aquele conhecimento. O Léo leu uma questão aí agora e me lembra também as questões da OAB que seguem essa proposta de serem um caso concreto, que você tem muitas vezes meia página, como o Pamela mencionou, só que no final ele quer saber uma coisa básica, ele quer saber quais são os cargos pré-ativos de nada. Então ele vai contar lá, fulano nasceu no Brasil, a mãe era portuguesa, o pai era italiano, e no final, fulano pode ser presidente da República. Pronto, se você identifica com a nacionalidade de fulano, você vai saber se ele é nato ou não. E se ele é nato, você vai dizer se ele pode ou não ser presidente. Se ele for nato, ele pode ser presidente da República. Então, é o tipo de coisa que você vai ver como as questões estão caindo. É muito melhor do que ler o Vadimeco puro e simples. Porque se você fica lendo, você não sabe como está sendo cobrado e você não se avalia, você não se testa. Quando você faz questões pelo Vadimeco de questões, eu repito, é uma ordem lógica e cronológica, porque você abre lá constitucional, se você abre a lei de licitações, se você abre o Código Tributário Nacional, vai ter lá artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Entretanto, no lugar do dispositivo, você vai ter questões que cobraram aquela literalidade. Então, por exemplo, o artigo 78 do Código Tributário Nacional é um clássico porque flerta com o direito administrativo e traz o próprio conceito do poder de polícia. Então, ele pode colocar lá o conceito de poder de polícia e perguntar se está certo ou se está errado. Várias questões cobram. O artigo 3º do CTN traz o conceito de tributo. Né? A prestação pecuniária, compulsória, prevista em lei, que não constitua sanção por ato ilícito. Aí vai ter uma questão que coloca que constitua sanção por ato ilícito. Teve uma questão que colocou. E aí, nesse caso, é nesse momento que você vai participar de um game. E é esse game que vai fazer com que você renda mais. Porque a prova não vai trazer só questões certas. A prova vai trazer alternativas verdadeiras e alternativas falsas. Você vai ter que jogar o jogo da prova. Mas se você fica só lendo no Vadimeco, cujas assertivas na sua interesse estão certas, não tem game, não tem teste, não tem quiz. Então, a plataforma é um game, é um quiz, porque você vai ler e vai falar, mas será que esse artigo, da forma como ele está aqui escrito, ele está correto? Ou tem uma pegadinha como essa que eu mencionei, é uma sanção por ato ilícito, o tributo, quando a gente sabe que não é sanção por ato ilícito.
Então, esse é um exemplo de como eu, sem tocar no Vademecum físico, eu sequer tenho um Vademecum atualizado, eu tenho na época da faculdade, mas não comprei, mas eu ainda assim consegui obter um resultado satisfatório, tive um rendimento que me permitiu uma boa colocação no concurso da Polícia Federal, com mais de 90% na prova objetiva. Rafael pede para eu sinalizar, eu particularmente não gosto de ficar sinalizando, porque parece um enaltecimento, mas ele pede, amigo, faça referência a esse fato, porque se você de fato utilizou a plataforma e eu utilizei, é algo que as pessoas precisam saber, que dá resultado, que efetivamente eleva o seu padrão de desempenho. E como o Pamela mencionou, eu peguei esse estudo dos concursos na época da pandemia, que não tinha concurso em andamento, e eu ficava incomodado, porque assim, o concurseiro participa de uma competição. Eu não estou falando uma pessoa competitiva naquele sentido pejorativo da palavra que quer diminuir o outro, não. Tem um competitivo que está sempre na frente do outro, não. Tirando esse sentido pejorativo, a gente precisa ter a consciência de que o concurso de fato é uma competição. Pamela, competidora esportiva, sabe. O concurso é uma competição, porque não vai ter espaço para todo mundo, nem todo mundo vai subir ao pódio. E aí, como não tinha a possibilidade de eu treinar na Vera, que era fazendo concursos reais, eu consegui adaptar essa ausência de provas com o ranking do Vademecum de questões. Então, eu ia fazendo as questões e ele mostrava ali só os 100 primeiros e eu estava lá e nem aparecia. Eu fiquei meses sem aparecer. Depois eu aparecia ali em 94, depois 80, e eu ficava me motivando. Eu falei, não é possível, não é razoável que quando eu protagonizar os 10 primeiros lugares, eu não esteja ou aprovado ou perto de ser aprovado. Eu não consegui chegar nos 10. Porque quando eu estava ali em 13º, em 14º, eu consegui passar. Então, eu lanço esse desafio para você, para que você se automotive. Se você acha que não tem a prova, a quantidade, a periodicidade que você gostaria, como, por exemplo, o concurso da Receita, cuja última prova vem de 2014, se você acha que não tem essa periodicidade, se desafie. Eu lanço esse desafio para você. Protagonize os 10 primeiros lugares da Coroa Lei Seca e eu lhe garanto, se você não estiver aprovado, você estará muito próximo de ser aprovado. Esse é uma das ferramentas, esse é um dos instrumentais que você vai encontrar, seja no reta final da Receita, seja na assinatura fiscal. Mas você tem centenas de mapas mentais que você pode direcionar para aqueles artigos mais truncados, pouco elucidativos, para que eles permitam aí que você tenha uma melhor compreensão, mais inteligível sobre aquele dispositivo que agora vai ter setas, vai ter ali quadros sinóticos, fluxogramas que lhe permitirão essa melhor compreensão. E você vai ter também um cronograma de estudo diário. Então, no reta final, especialmente, você vai saber o que estudar a cada dia, sem perder o tempo de fazer essa engenharia logística de organização. Eu vou estudar qual matéria você já vai ter. Eu vou estudar quais artigos daquela matéria você já vai ter. Eu vou estudar até que artigo, até que horas eu vou mudar de matéria, você já vai ter. Então, o nome da plataforma para Raulzito, que pergunta aí, é plataforma Decorando Lei Seca. Acesse, Raulzito, www.decorandoaleiseca.com.br. Eu usei e abusei dessa plataforma e foi ela que me permitiu um rendimento, um aproveitamento de mais de 90% na prova objetiva do cargo que hoje eu já ocupo, exerço, porque eu fui empossado neste mês ainda, de outubro, de delegado de Polícia Federal. Mas eu tenho certeza que essa é uma das ferramentas que eu mencionei. As outras ferramentas, você explorando, você mergulhando e seguindo à risca aquilo que está proposto, com certeza você vai ter um ganho extraordinário no seu desempenho. Eu lembrei dessas questões de caso concreto e fiz referência às questões da OAB. É o mesmo estilo. É a questão que vai trazer uma narrativa e no meio dessa narrativa ela tem um cadeado. E a chave que abre esse cadeado é o conhecimento da legislação. Ela não vai perguntar, no caso concreto, necessariamente quais são os cargos privativos de natos, para você colocar lá o rol dos cargos. Ela vai colocar uma série de pessoas, um estrangeiro, um naturalizado, uma apátrida. Ela vai colocar um brasileiro nato. E no meio de todas essas pessoas, ela vai lhe perguntar quem dessas pessoas pode exercer tal cargo. Ou seja, você vai ter que fazer um raciocínio sobre aquele caso concreto. Confere, meus amigos. Confere, é isso mesmo, né? Aquela questão que não é simplesmente a letra da lei, você tem que raciocinar um pouco, né? Mas com conhecimento você consegue chegar lá. Então, é importante a gente conhecer o que está pedindo mesmo, né? Não tem que fazer nenhuma associação lógica, não. É direto, né? Quem são os brasileiros que podem ser, né, presidente, né? Só brasileiro nada. Então, você sabendo disso, você acerta a questão. Não é isso, Léo? Meus queridos, eu sempre costumo dizer aos meus alunos, né? Para estudar para concurso de forma séria, a gente tem que seguir 3 pilares. Eu acho, e usei essa metodologia, para mim deu certo,
Eu estudei, de certa forma, pouco para concurso, graças a Deus, porque eu usei essa metodologia que eu inventei para mim, que hoje está aqui colocada dentro da plataforma da Decorando a Lei Seca. Porque a gente tem que ser organizado, em primeiro lugar, para estar para concurso. Depois a gente tem que estudar com qualidade. E terceiro, a gente tem que treinar muito. E a plataforma Decorando a Lei Seca entrega tudo isso para você. Uma das coisas mais chatas no estudo para concurso é organizar o estudo. É saber o que estudar. É fazer a estatística das últimas provas, conhecer a banca e estruturar aquilo que vai estudar a cada dia. Eu já disse, professor Eden já ouviu falar isso. Se eu estou... não se estuda assim para concurso. Se eu estou hoje disposto, me acordei bombando, dormi bem, eu vou estudar direito administrativo, porque é a matéria que eu gosto. No outro dia, acordei mais cansado, tomei uma ou outra vendo o meu time na quarta-feira. Então, eu não estou muito bem, vou estudar o direito administrativo porque é a disciplina que eu gosto. Não é assim que se estuda para concurso. Tem que estudar o que precisa ser estudado. E o Decorando a Lei Seca prepara isso e faz com que você não perca tempo com esse tipo de arrumação pré-estudo. Então, você vai abrir a plataforma e vai ter o cronograma diário de estudo. Lá você vai saber, olha, hoje vai estudar tais e tais leis de tais e tais disciplinas, amanhã serão aquelas outras, na semana que vem, segunda-feira, pós-eleição, você vai saber que você vai estudar, na terça-feira, quarta-feira. Então já está tudo mastigado ali, o que é mais importante que não pode deixar de estudar. E aí você vai ter acesso ainda aos nossos PDFs com a legislação destacada. Então a gente não vai indicar para você, olha, estude a lei de improbidade, que a gente, aproveitando o gancho que a gente já falou aqui, aí você vai lá pegar o vadimeco tradicional para ler a lei de improbidade. Não é assim. Você vai pegar o nosso material de leitura, que vai estar destacado nos artigos e palavras mais importantes e que mais comumente as bancas fazem pega-ratão. Depois de fazer a leitura diária, você vai entrar lá no Vadimeco de Questões, que o Eden já explicou aqui, já esgotou o que é o Vadimeco de Questões, e é uma plataforma única, inovadora e experimentada. E aí, depois de fazer as questões, você pode ainda ir lá para os mapas mentais. Essa é uma sugestão de ordem que eu estou dando. Ir lá para os mapas mentais para memorizar alguns pontos da legislação que ficaram, que passaram despercebidos e que você reparou ao realizar as questões no Vadimeco de Questões. Então, você tem o cronograma, tem a legislação para fazer a leitura, tem o Vadimeco de Questões para treinar, tem os mapas mentais para revisar. São várias ferramentas ali dentro. E isso facilita o seu estudo e faz com que você não perca tempo juntando material, pensando no que vai estudar. Isso tudo já está entregue para você. No Vadimeco de Questões, além de todos os pontos positivos que o Eden já destacou, eu queria trazer aqui dois aspectos legais do Vadimeco de Questões. O primeiro você mensura a qualidade do seu estudo. Muitas vezes a gente tem 8 horas, 10 horas diárias para estudar e acha que está estudando correto e não está estudando. Muitas vezes a gente tem 1, 2 horas e é um estudo de mais qualidade do que quando eu tenho muito tempo para estudar. E fazendo as questões, esse é o primeiro ponto importante, eu consigo mensurar se eu estou indo bem no estudo, como é que eu estou lá no ranking. Isso é um estímulo para que eu continue, para que eu mude, de certa forma, alguma estratégia ali no meu estudo. E o outro ponto importante do Vadimeco de Questões é conhecer as bancas. Então a gente sugere que você faça aí, utilize o Vadimeco de Questões primeiro de forma aberta, não precisa filtrar para a sua carreira. Utilize o Vadimeco estudando, de certa forma, a banca para todos os cargos, porque o padrão da banca vai ser o mesmo. Depois você começa a filtrar mais para o seu cargo. Conheça a banca. Então você vai mensurar a qualidade do seu estudo e vai conhecer como a banca trabalha. E você vai ver que vários artigos se repetem. Os pega-ratões são os mesmos, só muda o caso concreto, que antes era o Joãozinho, agora é a Mariazinha, que antes morava na Holanda, agora mora na Itália. É esse tipo de coisa que a banca faz, ela não tem muito para onde fugir. E os principais artigos são os que sempre caem, o que tem maior chance de cair, e fazendo esse estudo direcionado e esse treinamento do Vadimeco de Questões, a gente sabe que você leu 1, 2 vezes aquele mesmo tema, aquele mesmo artigo, que já caiu dessa banca, você sabe, bom, isso aqui eu já sei, não vou errar, não vou cair no pega-ratão. E muitas vezes, pessoal, a gente conhece inúmeros candidatos. Uma questão pode mudar a sua vida. A gente fica contando com questões anuladas, às vezes não anula nenhuma. Ou às vezes anula algo que não te aproveita. Então, uma questão de letra de lei pode ser decisiva para você passar no concurso ou não, ou pode ser decisivo para você ser chamado no concurso hoje, ou ser chamado no concurso daqui 2 anos. E daqui 2 anos tua vida já mudou, ou tu já perdeu dinheiro que tu não está trabalhando. Então, cada ponto é precioso e cada vez mais. E a gente pensa essa plataforma aqui para você não cair mais e não escorregar naquilo que a grande maioria escorrega, que é a leitura da legislação.
Você falou isso agora de um ponto. Eu gosto sempre de contar a história de um marido que acabou de entrar aqui. No concurso que ele fez CMS São Paulo, a nota dele entrou, a nota, exatamente, a mesma nota entrou, ele ficou de fora. Tinha umas 10 pessoas com a mesma nota e ele perdeu no desempate. Por minha Temos sorte, aqui um exemplo vivo, então, né? Porque eu... minha sorte que aí ficou os dois em Salvador, né? Depois ele continuou estudando e aí hoje a gente trabalha junto. Há Mas males que vem ele, para o bem, né? foi exatamente. A nota dele não precisou nem. Tu pensou, por uma questão não. A nota dele entrou, né? Ele perdeu no desempate. Então, quanto é importante, né? É impressionante, né? São os reveses que acontecem na vida da gente, que naquele momento a gente não entende, mas que depois faz todo sentido. Eu sempre disse que, muito embora eu estudasse para o Ministério Público, porque eu escolhi um edital para estudar, a minha maior vocação era poder ocupar um cargo que eu ficasse, ou que eu tivesse a possibilidade de ficar algum dia perto da minha casa, ainda que não no início, mas depois. Porque eu tenho essa coisa, né, de vínculo mesmo com as questões relacionadas ao meu estado, que é a Bahia. E aí eu fiz o concurso de promotor do Ceará, e aí Léo falou, às vezes anula uma questão e não me beneficia. Anularam 4. Eu tinha acertado as 4. E uma mudou o gabarito. Tirou daqui eu tinha acertado para que eu tinha errado. Eu que estava com 82 na primeira fase, fui para 78. E o corte ficou em 79. E aí eu, né, já estava estudando para a segunda fase, já estava treinando as peças do MP. E aí, de repente, saiu o resultado. Eu perdi, naturalmente. As lágrimas vieram com muita força, porque, né, ao contrário do que diz a música de Pablo da Rocha, o homem não chora, o homem chora sim, sobretudo desses reveses. Eu chorei muito na época, porque foi algo que me machucou bastante. Mas depois, a primeira prova que eu fiz em seguida foi essa prova de delegado federal, que me permitiu já começar aqui na capital do Nordeste, a 2 horas de Salvador com voo direto, e com possibilidade de um dia voltar para a Bahia, que é o meu desejo, como é o concurso da Receita Federal, que também dará essa possibilidade em alguma medida, num tempo ou em outro. E essa questão de uma questão que às vezes atrasa a sua aprovação, me lembrou também um caso que aconteceu comigo. A maior parte dos concursos que eu passei foi CESP. Eu passei um concurso da FCC, que foi de oficial de justiça do TRT de Campinas, mas juiz leigo do TJBA foi CESP, conciliador do TJBA foi CESP, técnico da MPU foi CESP, delegado federal foi CESP. E no técnico da MPU, o que aconteceu? Eu errei uma questão que dizia o seguinte: o cargo de procurador-geral da República, que hoje é ocupado por Augusto Aras, que é do Ministério Público Federal, o cargo de procurador-geral da República pode ser ocupado por quaisquer membros dos órgãos que compõem a MPU. Então, quais são os órgãos que compõem o MPU? O MPF, o MPM, o MPT e o MPDFT. E ele colocou por quaisquer membros. Ou ele tinha dito assim, só pelo MPF. Era alguma coisa. Na verdade, ele dizia que era só pelo MPF. E aí estava errado, porque na verdade era quaisquer membros. Só que quando eu olhava no histórico da função e do cargo em si, todos os procuradores gerais da República eram oriundos do MPF. Então a questão dizia, só pode ser ocupado por membros do MPF, o cargo de Procurador-Geral da República. Eu olhava Augusto Aras, na época não era ele, mas agora é do MPF, o anterior era do MPF, o outro era do MPF, Rodrigo Janot do MPF, e por aí vai. Aí eu falei, só deve ser do MPF, porque eu só estou vendo o MPF, quando na verdade não era. Ordinariamente, em tese, poderia ter sido do MPT, do MPM ou do MPDFT. Essa questão que eu errei, que é uma bobagem, porque está lá na letra da Constituição, é lei seca, olha aí a lei seca. O cargo de Procurador-Geral da República será ocupado por quaisquer dos membros do Ministério Público da União e não necessariamente do Ministério Público Federal, como eu pensei. Essa questão que eu errei fez com que a pessoa que acertou, se eu tivesse acertado, eu estaria em colocação X. Como eu errei, eu fui para a colocação Y. Essa pessoa que ficou na colocação X, que seria a minha se eu tivesse acertado, ela foi nomeada 9 meses na minha frente. 9 meses. Então, ou seja, eu passei uma gestação esperando a minha nomeação. Eu deveria ter sido nomeado, tipo, em fevereiro de 2021. E eu fui nomeado 31 de dezembro de 2021, porque eu errei uma questão. Então, você acha que não vai fazer diferença? Você acha que pode desmerecer? Não pode. Pode ser aquela questão ou que vai impedir a sua entrada ou que vai fazer com que você demore para ser chamado. O nosso parceiro da área trabalhista, Ricardo Freasa, que hoje é procurador do Ministério Público do Trabalho,
Ele perdeu no concurso para juiz do TRT1, TRT do Rio de Janeiro, da primeira região, tendo ficado tipo o esposo de Pamela, o último que não conseguiu entrar. Então, assim, foi entrando, aí entraram tipo 70 pessoas. Ele era o 71º. E aí eu falei, e aí, meu amigo, qual foi a sua sensação? Ele falou, a sensação é que a gente estava em uma fila, andando ali fisicamente, né? Uma sensação alegórica na cabeça dele, que é como se estivesse andando, e na hora que chegou a vez dele, o pessoal falou, infelizmente, fechou a porta, você não vai poder entrar. Ou seja, é uma dor doída, sofrida, né? Então, são esses cuidados que podem fazer com que você efetivamente economize esse tempo, esse sofrimento e consiga avançar mais rápido. Um abraço aí para meu compadre Marcel Mutinha, meu padrinho de casamento, advogado destacado na Bahia. Ele esteve na Polícia Federal hoje e lembrou da nossa atividade. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar. Estamos caminhando aqui para nossas considerações finais. Eu queria relembrar que está lançada a promoção nesses lançamentos específicos. A assinatura fiscal com 50% de desconto com o cupom FISCAL50. FISCAL50. Então, para você que tem interesse na assinatura fiscal, FISCAL50 é o cupom. Como o Léo mencionou, esse é um curso mais amplo, um curso na proposta de uma preparação extensiva que você vai conseguir conduzir com mais cadência. Mas se você já tem uma base, se você quer dar um direcionamento mais pontual e específico para a Receita, aí o cupom é Receita30, que é a promoção específica para o reta final da Receita Federal. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, seja através da palavra falada em vídeo, estamos em 3, mas ficaremos em 4, eu aceito aqui como moderador, as pessoas normalmente têm vergonha de fazer a pergunta pelo vídeo, mas o objetivo é democratizar e socializar a palavra. Ou se você quiser fazer pela palavra não falada, pela palavra escrita, pode mandar aí a sua pergunta, a gente caminha aqui para as nossas considerações finais e desde já agradeço aí a presença de todos e passo a palavra para os meus queridos amigos, para que eles possam também fazer as suas considerações. É isso, Ellen. Acho que faltou falar também que quando o aluno compra o fiscal, ele tem direito aos retas finais, né? Acho que não sei se ficou claro isso, mas quem comprar... Exatamente. Quem faz a assinatura fiscal, essa pessoa passa a ter direito aos retas finais específicos dessa área. Vale a pena destacar. Com certeza. No caso, seria da Receita Federal e os próximos que surgirem, né, aí na frente. A área fiscal está bem aquecida, né? Eu gosto sempre de falar dos concursos que estão surgindo aí, né? Então, a área fiscal está bem aquecida. A gente está com editais abertos, né? ICMS Minas Gerais também, um concurso que foi super aguardado, né? Tem muitas vagas. Vai ter agora a Receita Federal e ainda tem previsto o ICMS Rio de Janeiro. Bons concursos vindo por aí. Tem outros ICMS vindo também, tem uma lista bem grande, agora surgiu da cabeça, mas depois, quem tiver dúvida, pode me perguntar lá, tenho uma planilhinha que eu acompanho todos os concursos que estão saindo, tem mais de 10 concursos previstos aí para o ano que vem, né, da área fiscal, somando ICMS e ISS, e lógico também da Receita, que a prova está bem pertinho. Então, dá para os dois casos, né? Para quem está na reta final ali, para quem já está estudando 2, 3 anos e está na boca de ser aprovado, tanto para aqueles que ainda vão começar agora e vão ter esse percurso aí, né? Posso falar também que concurso não tem fórmula mágica. Se você entrou aqui esperando isso, não existe, né? É suor mesmo, é disciplina. Sentar lá, estudar, fazer as 10, 20, 30, 70, né? Você falou que fazia mais de 700 questões. O recorde foi 722 questões decorando lei seca em um só dia. Também. 720 questões em um só dia. Eu acho que eu passei uns 3 dias sem querer ver questão. Realmente. Com você, Léo. Meus queridos, era isso aí. Aqui no Sul a gente fala que o cavalo encilhado às vezes não passa 2 vezes, né? A gente não pode perder a oportunidade desses grandes concursos federais aí, Receita Federal, também temos o INSS aí que o pessoal estava aguardando há muito tempo, mas o da Receita Federal, notadamente aqui, porque a gente está falando,
pode demorar aí mais 8, 10 anos para acontecer, como a gente já viu, né? Então, eu acredito que o pessoal tem que aproveitar, conhecer as ferramentas que tem no mercado e filtrar quais delas já foram experimentadas, quais delas já têm aprovados reais, oficiais, pessoas que já estão trabalhando, porque se valeram da plataforma, do conteúdo que a gente entrega para vocês. Experimentem, entrem lá, conheçam, façam uma leitura. A gente tem certeza que se você seguir a risca aquilo que a gente está indicando, a gente não pode garantir a sua aprovação, mas a gente pode garantir que você vai entrar competindo nesse concurso. Não se assustem com o número de candidatos, muita gente entra como aventureiro. Se você fizer o que a gente está indicando, você vai entrar não como aventureiro, né? Você vai entrar competindo, você vai entrar lutando por uma das vagas que estarão previstas no edital, ou se não, até mesmo depois pode ser chamado uma dessas 10 ou 12 mil vagas que estão disponíveis aí. Essa é outra história. Mas é uma satisfação, também estou à disposição nas redes sociais. Se o pessoal tiver dúvidas, depois pode me chamar. Fiquem à vontade. Um grande abraço. Maravilha, meus amigos. Boa noite, um grande abraço e tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.